Olá, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. A gente vai começar a ver agora, no terceiro bimestre, termoquímica, tá? Então, olha só, o que é termoquímica? Termo tem a ver com calor e química tem a ver com reações. Então, a termoquímica, ela vai estudar as reações onde rola troca de calor. Praticamente, toda reação química vai ter uma troca de calor, tá? E nessa troca, a gente estuda aqui em termoquímica, ok? Então, aqui está o conceito bonitinho, é o estudo das quantidades de calor liberadas ou absorvidas, só tem essa opção, né? Ou perde ou ganha calor durante as reações químicas. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender o que é o calor. O calor, ele nunca está com você, ou nunca está no sistema, tá? O calor é sempre transferência do mais energético para o menos energético dos sistemas. Então, aqui, repara que eu tenho dois sistemas diferentes. Esse aqui está numa temperatura maior, as moléculas estão mais agitadas, e esse aqui pode ser a mesma substância ou não, tanto faz, tá? Mas o importante é vocês observarem que está numa temperatura menor. A energia cinética aqui, ela é menor. Como é que a gente vê a energia cinética? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu mostrar um simulador que eu achei. Quem quiser, é o FIT, coloca no Google, FIT Colorado, separado, vocês vão achar. Aí abre lá em cima simulações. Aí tem um monte de simulação de química, física, matemática, dá para brincar legal, né? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um sistema fechado, ó, repara que eu posso abrir o sistema aqui se eu quiser, mas eu quero um sistema fechado. E eu vou começar a injetar moléculas. Vou colocar aqui, ó, uma molécula azul. E aqui eu vou colocar, não sei o que é, mas eu sei que é uma molécula diferente, que o tamanho também é diferente. E aí as moléculas, óbvio, aqui vão se agitar, né? Vão se misturar, porque provavelmente são dois gases. E eu tenho a agitação térmica. Essa agitação, ela depende da minha temperatura. Repara que se eu aqui, ó, descer a temperatura, eu estou resfriando o sistema. Olha como é que ficam as minhas moléculas. Conforme eu diminuo a temperatura, eu abaixo a energia cinética. Aqui está a temperatura, ó. Repara que quando eu baixo a temperatura lá em cima, aqui em cima, ela vai diminuindo, ó. Estou diminuindo a temperatura, eu estou baixando a energia cinética, as moléculas estão se mexendo muito menos. E eu também estou baixando a pressão. O que seria a pressão? Basicamente, a pressão vai ser a quantidade de colisões que essas moléculas vão fazer na parede do meu recipiente. Repara que quando eu baixo mais a temperatura, ó, elas vão ficando tão paradinhas, que elas quase não colidem com a parede do sistema. A pressão, ela só vai baixando. Agora vamos fazer o contrário. Vamos aquecer esse sistema. Repara que conforme eu for aquecendo o meu sistema, ou eu posso aquecê-lo, ou eu posso injetar mais moléculas, mas eu vou aquecer. Repara que lá em cima, no meu termômetro, que já está em graus Celsius, né? A temperatura está aumentando. Conforme eu vou aquecendo o sistema, repara que as minhas moléculas vão ficando mais agitadas. Com isso, a agitação térmica, como elas vão ficando mais agitadas, né? Elas vão colidindo mais vezes na parede do meu sistema. E aí a minha pressão vai aumentando, porque a pressão é isso, quantas vezes essas moléculas colidem na parede do sistema. Então agora eu vou aquecer ao máximo para ver até qual vai ser para 27 atm. Pra vocês terem noção, a gente vive a 1 atm, né, na nível do mar. Aqui a pressão está absurdamente muito grande, a temperatura também está muito alta. Provavelmente pode acontecer igual a panela de pressão, né? A pressão é tamanha que a tampa não aguenta e rompe. Então vamos ver aqui o que vai acontecer. Isso é agitação térmica, tá? Quando eu aumento a temperatura, esse sistema está mais agitado. Quando eu abaixo a temperatura, o sistema fica menos agitado. Então vamos ver, gente. Vai. Nossa Senhora. Posso ficar o dia... Ih, repara, rompeu aqui, ó, o meu sistema. A pressão foi tamanha que esse recipiente não suportou a pressão, tá? Então, a agitação térmica, ela tem a ver com a nossa temperatura. Então, voltei, ó. Eu tenho aqui esse sistema que está muito quente, né? Provavelmente a temperatura aqui está muito maior, as moléculas estão muito agitadas, e nesse outro sistema, com a temperatura mais baixa, as moléculas estão menos agitadas. A energia cinética aqui, ela vai ser menor.
que vai acontecer? Se eu pegar esses dois sistemas e colocar os dois, aqui está isolado, ó, repara que não tem ligação entre um e outro. Se eu colocar esses dois sistemas juntos, numa mesma parede, ou se eu verter um dentro do outro, que aí sim que eu vou ter o calor. A energia cinética desse camarada aqui, ó, que estava altamente agitado, né, vai ser transferida para esse aqui que estava menos agitado. O calor é a transferência do mais energético para o menos energético. Isso que é o calor. O calor não está com esse e não está com esse. É a transferência do mais energético para o menos energético. E essa transferência acontece até quando? Para sempre? Claro que não. Quando os dois sistemas chegarem num equilíbrio térmico ou num equilíbrio de energia cinética, quando os dois estiverem na mesma energia, na mesma quantidade energética, o calor ele cessa, porque eu não vou ter um mais energético nem um menos energético. E detalhe, o calor é sempre do mais energético para o menos, nunca o contrário, tá? Até porque não faz sentido. Então o calor não está com você, tá? Ele é transferência do mais energético para o menos. E aí a gente tem algumas unidades de calor que vocês veem com certeza lá na física, né? Que é caloria e joule. Aqui a gente só vai relembrar, tá? Que a gente quase não vai trabalhar com isso. Mas uma caloria são 4,18 joule. E aí a gente consegue ter algumas questões para converter de caloria para joule, né? Que é com regra de 3. Se uma caloria são 4,18 joule, 3.000 calorias, que é mais ou menos, sei lá, talvez um copo de cerveja, não sei, vai ser X. Regra de 3, eu tenho aqui X igual a 12.540 joule. Lá em física vocês veem isso mais profundamente, né? Aqui é só pra gente lembrar. E aí, antes de começar a ver, né, exatamente o que vai ser a termoquímica, a gente tem que entender qual é o caminho das reações. A reação química, ela sempre caminha do reagente ou dos reagentes para o produto. Tudo que você vê antes da seta é reagente. E tudo que está depois da seta, a gente vai chamar de produto. Os reagentes, eles são consumidos. Então, se eles são consumidos, a sua quantidade vai diminuindo. E os produtos, eles são, obviamente, formados. Então, a sua quantidade, ela vai aumentando. E aí eu tenho um exemplo aqui de uma reação química. O que está antes da seta não interessa quantas substâncias eu tenho. Tudo que está antes da minha seta são reagentes. Então, aqui eu tenho etanol, provavelmente etanol, com oxigênio, queimando e formando CO2, gás carbônico, e molécula de água. Isso aqui é formado, são os produtos. Isso aqui é consumido, são os reagentes, tá? Então, ó, antes da seta reagente, depois da seta produto. É sempre esse o caminho da reação, de reagente para produto, nunca o contrário. A gente também tem que entender o conceito de entalpia. O que é entalpia? A gente vai representar pelo H maiúsculo. Onde vocês virem H maiúsculo, aqui, né, na termoquímica, a gente vai estar tratando de entalpia. E entalpia é a quantidade de energia que aquela substância vai ter. Então, imagina aqui que eu tenho, sei lá, uma substância inicial. Vamos supor que eu tenha uma tora de madeira. Eu tenho uma tora de madeira que eu sei que se eu queimar, ela vai liberar muita energia na combustão. Então, essa tora de madeira, essa substância inicialmente, ela tem uma energia guardada nela. E aí, quando essa energia é liberada, eu consigo mensurar essa perda de energia. Assim como eu posso ter uma substância com uma energia X inicial e ela absorver energia, que eu digo que é endotérmica, ela ganhou energia. E aí no final, ó, a energia do produto vai ser maior do que a energia do reagente, porque ela ganhou, ela absorveu energia. Então volta, eu tenho uma substância inicial com uma energia X, ela libera essa energia, o produto, que é o que está depois, ó, reagente e produto. O produto tem uma quantidade energética menor. Ou eu posso ter o contrário, lembra que é a troca de calor, a termoquímica estuda isso. Eu tenho uma substância inicial, que é o reagente, com uma energia Y, ele ganha uma quantidade de energia e forma o meu produto com uma quantidade de energia maior. Só que na prática a gente não consegue mensurar essa energia guardada na substância. Eu não consigo pegar uma tora de madeira e ver qual é a quantidade de energia que tem guardada aqui dentro. A gente não consegue fazer isso. O que a gente consegue medir são as variações, ó. A gente consegue medir quanto que perdeu, quanto que liberou e o quanto que foi fornecido. Isso a gente consegue mensurar. Agora, quanto que está guardado na substância,
a gente não consegue mensurar. Então, por exemplo, imagina vocês que tem uma poupança. Eu sou de Capricórnio, né? Então, muito provavelmente eu tenho uma poupança. Então, eu tenho aqui um dinheiro guardado. Você não sabe a quantidade de dinheiro guardado no início. O estado inicial da minha poupança, você não sabe. Agora, eu peguei uma quantidade do meu dinheiro e retirei. Cheguei na sala de aula assim, ó, primeiro dia depois da pandemia. Peguei R$ 400 da minha conta poupança e joguei na sala. Vocês sabem o quanto que foi retirado. Ah, Luciane, quanto que ficou? Vocês não sabem, tá guardado. Agora vocês sabem o quanto eu tirei, o quanto que eu liberei. Imagina que dinheiro aqui é entalpia, tá? Vocês sabem o quanto que foi liberado. E o contrário, quando eu ganho, eu tenho aqui a minha poupança no estado inicial, R$ 800. Vocês não sabem qual é o estado inicial, mas aí vocês decidiram me dar de presente dinheiro no meu aniversário. Eu sou de Capricórnio, eu vou amar ganhar dinheiro no dia do meu aniversário. Vocês fizeram uma vaquinha e me deram R$ 500. Depositaram na minha poupança R$ 500. Eu ganhei. Quanto que eu fiquei no final? Vocês não sabem. O que vocês sabem é o quanto que foi absorvido, o quanto que foi fornecido de energia, tá? Essa variação que a gente consegue mensurar, o quanto que perdeu e o quanto que ganhou. Isso é possível. Agora, qual é o estado inicial? Qual é a quantidade de entalpia no início? A gente não consegue medir isso, tá? Então, vamos lá. Eu falei que termoquímica vai estudar as trocas de calor, né? E aí só tem dois caminhos possíveis. Ou perde ou ganha. No processo endotérmico, o termo endo quer dizer que é de fora para dentro. Então, o calor, ele vai sair, ele vai do sistema externo, né? Para o sistema interno. Então, imagina que eu tenho uma reação acontecendo aqui na Erlenmeyer que vai absorver calor. O calor do sistema aqui, ó, do lado de fora, vai ir no sentido de dentro, né? Vai entrar na minha reação. Quando ele absorve energia, eu digo que a reação é do tipo endotérmica, tá? E aí, por exemplo, eu tenho aqui o óxido de mercúrio, que é um sólido. Ele absorve uma quantidade de energia, 90,7 kJ, e aí ele forma esses dois produtos. Repara, o calor, ele foi absorvido. Eu tinha isso, que ganhou isso e formou isto aqui. Esse calor foi absorvido. Para esse reagente chegar nesses produtos, ele precisou ganhar essa quantidade de calor que foi absorvido. Tá? Então, aqui eu consigo perceber que ele absorveu essa quantidade de calor. Repara que está em kJ. Outra forma da gente escrever isso é colocando o ΔH, que é a variação de entalpia, no final. Então, olha como é que eu escrevi a reação. O meu sólido, o meu reagente, vai formar esse produto e esse produto. E a variação de entalpia foi igual a 90,7 kJ/mol. Como é que eu sei se é endo ou se é exotérmico? Eu tenho que olhar esse sinal aqui, ó. Se o sinal é positivo, se é acima de zero, se o ΔH é maior que zero, né, valor positivo, eu sei que a reação absorveu calor. Ela ganhou calor de fora para dentro. Tá? Então, isso é muito importante. Se o ΔH for um valor positivo, se o ΔH for acima de zero, eu sei que a reação é endotérmica. Ela ganhou calor de fora para dentro. E o contrário, quando ela é exotérmica. Ah, não, aqui tem um gráfico, ó. Vamos entender como é que fica um processo endotérmico no gráfico. A reação ainda é a mesma, tá? Esse camarada vai produzir esse e esse. A gente já viu que a reação é endotérmica. Qual é o caminho da reação? O caminho da reação é sempre esse, ó, a linha vermelha, do reagente para o produto. No eixo de X, eu tenho o caminho da reação, que é esse, de reagente para produto. No eixo de Y, eu tenho a entalpia, que é o calor, a quantidade de calor. Qual é a quantidade de entalpia do reagente? Não sei, eu vou chamar de HR, que é a entalpia do reagente. Qual é a quantidade de entalpia do produto? Eu também não sei, eu vou chamar de HP, entalpia do produto. Agora, eu sei a variação de entalpia? Sei. Então, vamos substituir aqui, ó. Qual é o reagente dessa reação? O reagente da reação é esse camarada, HO, óxido de mercúrio. Então, aqui eu coloquei óxido de mercúrio. Qual é o produto ou os produtos? Mercúrio e gás oxigênio. Mercúrio, líquido e gás oxigênio. E qual foi a variação de entalpia? Foi um valor positivo. Foi mais 90,7 kJ. Essa variação eu consegui mensurar. Quando o meu reagente está embaixo e o meu produto está em cima, repara, ele saiu de uma quantidade de energia menor e foi para uma quantidade de energia maior. Ele ganhou energia. Se ele ganhou,
Ele absorveu. Então, a minha reação é do tipo endotérmica. Quando a reação é do tipo endotérmica, vocês sempre vão observar que a entalpia do produto, que é o que está depois, é sempre maior do que a entalpia do reagente. Ou eu posso falar o contrário. A entalpia do reagente é menor do que a entalpia do produto que está depois. Ele sempre vai ganhar energia. Então, vai ser uma entalpia mais baixa para uma entalpia mais alta. O processo exotérmico, agora sim, é o contrário. Eu tenho uma reação que vai liberar muito calor. O calor vai sair daqui, nesse sistema mais energético, e vai para o meio, vai para fora. Nesse sentido, de dentro para fora, exotérmico, perdendo calor, eu tenho um processo exotérmico. Então, vamos ver o exemplo. Eu tenho agora o gás hidrogênio, reagente, com esse outro reagente, formando esse produto e liberando essa quantidade de calor, 285 kJ. Repara que isto mais isto forma isto e libera isso aqui, ó. Essa quantidade de calor é liberada. Outra forma da gente escrever é colocando um ΔH. Então, eu tenho aqui, ó, a reação hidrogênio com oxigênio formando água. E aí, do lado da reação, vem lá escrito ΔH igual a menos 285. Se o valor aqui é negativo, quer dizer que essa reação, esse processo, perdeu. Se perdeu, é de dentro para fora, reação exotérmica. Então, é muito importante você observar o valor do ΔH. Se o valor do ΔH for negativo, ou seja, menor que zero, a minha reação é exotérmica. Como que fica isso no gráfico? Ó, tem aqui a reação, é a mesma que a gente viu no slide anterior. Hidrogênio com oxigênio formando água. No gráfico, é a mesma, os eixos aqui, né, são os mesmos. Eu tenho o eixo de X, o caminho da reação, qual é o caminho dela? De reagente primeiro, para depois produto. O primeiro patamar, o primeiro degrauzinho aqui é sempre reagente, e o segundo é sempre produto. E no eixo de Y tem a entalpia, que é o calor, a quantidade de calor, né? HR é a entalpia do reagente, HP é a entalpia do produto. Vamos lá. Quem são os reagentes? Esses dois aqui, ó, hidrogênio e gás oxigênio. Estão aqui antes da seta. Então, eu substituí esses dois aqui em cima. Quem é o produto ou os produtos? Aqui no caso só tem a água. Então, aqui, ó, molécula de água é meu produto. O reagente indo para o produto. A gente viu que o ΔH é negativo. Mas qual era o valor do ΔH? Era menos 285. Então, ó, o valor é menor que zero, porque perdeu essa quantidade de energia. O reagente tinha uma energia, HR, que é maior do que a entalpia do produto, que é a energia do produto. Qual é a entalpia do reagente? Não sei. Qual é a entalpia do produto? Eu também não sei. Eu só sei que perdeu. E perdeu quanto? 285. Toda vez que vocês virem a entalpia do reagente, que é o que está em cima, maior do que a entalpia do produto, que é o que está embaixo, aqui depois, o reagente tem mais energia do que o produto. O início tem mais energia do que no final. Então, isso aqui representa uma reação do tipo exotérmica. Eu não precisava nem olhar o valor aqui, ó. No início tem mais energia do que no final. Ah, então ele perdeu. Se perdeu, é exotérmico. Então, aqui só um resumo, ó. Processos que libera calor, a gente vai chamar de exotérmico. Se absorve calor, a gente vai chamar de endotérmico. O que aconteceu lá em Beirute foi uma reação extremamente exotérmica, muito exotérmica, que fez lá o processo da bomba, né? Foi uma decomposição do sal. Eu não botei a reação aqui, depois eu boto. Na próxima aula eu coloco. É uma reação de decomposição de um sal que libera muito gás. E é uma reação que aconteceu muito rápido, porque a quantidade de sal que tinha, acho que eram 2.000 e não sei quantas toneladas, 2.000 não sei quantas toneladas de nitrato de amônio. Então, uma decomposição com uma quantidade muito grande de sal, que é extremamente exotérmica, que provocou lá, foi uma bomba, né? Praticamente foi uma bomba. E aqui a gente consegue ver, ó, o sólido para o líquido e para o gás. Para pensar, eu tenho uma substância sólida. Imagina o sólido, o gelo. O gelo, para ir para o líquido, ele tem que absorver ou perder calor. O sólido, o gelo, ele absorve calor para ir para o líquido. E a água líquida, se você quiser fazer um café, por exemplo, ela vai precisar absorver para ir para o estado gasoso. Então, do sólido para o líquido, do líquido para o gás, ele absorve. Se ele absorve, é endotérmico. E o contrário no resfriamento é exo.
Se eu tenho um gás, provavelmente está muito quente, ele vai ter que liberar calor para ir para o líquido. E esse líquido tem que liberar mais calor para ir para o sólido. Então, se ele libera, nesse sentido, a gente tem os processos exotérmicos. E aí eu deixei algumas questões para vocês fazerem. Façam, que semana que vem a gente vai corrigir, tá? Beijinho.